Do livro Antologia Mediúnica do Natal, Médium Chico Xavier por Espíritos Diversos, Pensamentos do Natal. Espírito João de Carvalho. O Natal não é apenas uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Espírito Casimiro Cunha. Natal é o maior dos dons nas celestes alegrias que nos ensina a ser bons com Jesus todos os dias. Espírito João de Deus. Natal, barcarola em prece e revelação maravilha, na manjedoura que brilha ganha paz, vida e louvor. É a glória de Deus que desce envolvente, bela e pura, e a terra põe-se à procura do reino de luz e amor. Ave Maria. Hoje muitos sozinhos há sobre a terra tantas lágrimas e noites cheias de solidão. E cada um deseja a si um sonho cheio de ternura. E às vezes bastam algumas palavras para não mais estar tão sozinho. E de desconhecidos os homens tornam-se amigos e grandes preocupações tornam-se pequenas. Ave Maria, Ave Maria, longa é a jornada pela noite. Há tantos caminhos para as estrelas, e cada um procura por uma mão que lhe acalente. Talvez haja alguém tão triste quanto você. Venha, vá ao encontro dele. Não feche esta noite as suas portas e abra bem o seu coração hoje, e deixe os outros sentirem o calor nesta estação do ano. Ave Maria. É tempo de Natal, já nos corações, nas vitrines das lojas enfeitadas. Paira no ar o amor mais puro, a compreensão entre as pessoas. Ah, se todos os dias do ano fossem Natal. Natal comemora-se o nascimento do menino Jesus. Que ele nasça em nossos corações. Lá no fundo do coração de cada um de nós. E que ele permaneça ali, se já não está no seu coração, que ele permaneça para o novo ano, que também daqui a pouquinho vai nascer. O ano de 2026. Que aquelas promessas que muitas vezes fazemos e não as cumprimos para o novo ano, que esse ano seja diferente, que a gente faça e quiçá que a gente cumpra. Natal, Natal. Lembro do meu tempo de criança, o aguardar do presente
tão sonhado de Natal. Os meses naquela época passavam devagar. E era julho. Aí chegava agosto, setembro, outubro, novembro, ufa, enfim dezembro. Mas aquela espera para a véspera do Natal, dia 24, aonde o presente estaria embaixo da árvore de Natal, ao som de lindas músicas de Natal, tocadas pai, mãe, família que vinha de longe, se reunindo, a alegria estampada nos olhares. Ao Natal. Depois vinha a virada do ano. Na minha fase de infância, os foguetes lindos, soltados aos céus, a contagem regressiva para o novo ano, os abraços, as felicitações. Feliz Ano Novo, paz, saúde, sucesso, muito dinheiro no bolso, alegria para dar e vender. Isso é uma música, é uma parte dela, mais ou menos isso. Que bom se todos os dias fossem natais e ano novo renovado. Mas nós podemos fazer com que o Natal permaneça em nossos corações durante os 365 dias do ano, ou 366, quando o ano tem um dia a mais. Sejamos felizes, sejamos cordatos uns para com os outros. Procuremos meditar sobre as palavras da oração dominical que Jesus deixou para todos nós, a um pedido dos seus discípulos que lhe pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E ele, magnificamente, devidamente inspirado por Deus, assim fala: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
Dai-nos hoje e sempre, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. E não nos deixeis, por caridade, cairmos entregues às tentações do mal, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para todos sempre. Amém. Assim seja. Um abraço fraterno. Deus está conosco sempre. Mensagens de paz. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação da doutrina espírita, capítulo 5, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício, mensagem de um anjo guardião em Paris no ano de 1863, item 26. Perguntai se é permitido amenizar as vossas provas. Esta questão remete a outras. É permitido aquele que se afoga procurar salvar-se? Ao que tem um espinho cravado de retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a buscar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se é bem sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, que seria antes preguiça que virtude. Essa questão traz à tona uma outra, já que Jesus afirmou: bem-aventurados os aflitos. Haveria mérito em buscar as aflições agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei claramente: sim, há um grande mérito quando os sentimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois é a caridade pelo sacrifício, mas não quando elas são o próprio objetivo, pois se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a ser feita para vós pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga já por vezes tão pesada. Aceitai-a sem lamentações e com fé. É tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem sentido, pois tendes a necessidade de todas as vossas forças para realizar vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortificá-lo, e enfraquecê-lo sem necessidade. É um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição pelas consequências inevitáveis. Outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para o socorro ao próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício abençoado por Deus.
Vós que deixais vossos aposentos perfumados, para levar a consolação aos casebres infectos, vós que sujais vossas mãos delicadas, tratando chagas, vós que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que consagrais a vossa saúde à prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício. Verdadeiro cilício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio dos prazeres ilusórios da riqueza, mas vos transformastes em anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirastes do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes sobre a terra? Onde está a vossa coragem nas provas, visto que fugis das lutas e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem lágrimas, martirizai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais lancinante que a dor corporal. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Gesto transformador. O Hospital Tewksbury é um local listado no Registro Nacional de Lugares Históricos, localizado em um campus de mais de 800 acres em Tewksbury, Massachusetts. De fevereiro de 1876 a outubro de 1880, abrigou sua interna mais famosa, Annie Sullivan, conhecida como professora e companheira de Helen Keller. Com a mãe morta e abandonada pelo pai, Sullivan foi ali internada aos 10 anos de idade, junto com seu irmão mais novo, Jimmy. Sullivan sofria de tracoma que começava a cegá-la. Seu irmão sofria de tuberculose, que causaria sua morte 4 meses depois. Anos mais tarde, ela diria que tudo que lembrava desse local era indecente, cruel, melancólico, macabro. Era uma época em que as pessoas se comportavam assim. Considerada incorrigível, selvagem, incontrolável e impossível de lidar, ela foi trancada numa cela no porão. Mordia, gritava, tirava comida. Médicos e enfermeiros não conseguiam sequer examiná-la. Uma pessoa encarregada da limpeza, apenas alguns anos mais nova que Annie, achava um horror viver trancada daquele jeito. Sentiu-se penalizada, queria ajudar, que fazer, no entanto, seus doutores não conseguiam. Numa noite depois do trabalho, decidiu assar alguns brownies. No dia seguinte, deixou-os no chão diante da cela e disse: Annie, fiz isso especialmente para você. Se quiser, pode pegar. Saiu rápido com medo de que a menina os atirasse de volta. Mas a garota pegou os brownies e os comeu.
A partir daí tornou-se um pouco mais dócil com ela. Chegavam a conversar, a rir juntas. Uma enfermeira percebeu e contou ao médico. Logo pediram à jovem funcionária que ajudasse com Anne. Quando precisavam examinava, era ela quem primeiro entrava, acalmava a menina, explicava as coisas e segurava sua mão. Em outubro de 1880, Sullivan deixou Tewksbury, autorizada pela intervenção de um funcionário do Estado a se transferir para a escola Perkins para cegos em Boston. Ali aprendeu a ler e escrever e mais tarde tornou-se professora. Anos depois, Anne voltou a Tewksbury como educadora. O diretor comentou com ela sobre uma carta que acabara de receber. Um pai desesperado tinha uma filha cega, surda e considerada louca. Não queria interná-la no asilo, perguntava se alguém poderia ajudá-la em casa. Esse foi o início da história que uniu Anne Sullivan a Helen Keller, aluna, amiga e companheira por toda a vida. Anos mais tarde, em 1953, Helen Keller recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho internacional em prol dos direitos das pessoas com deficiência e dos direitos humanos. Quando lhe perguntavam quem mais havia influenciado sua vida, ela respondeu: Anne Sullivan. Ele rapidamente a corrigiu: não, Helen. A mulher que nos transformou a ambas foi uma humilde funcionária de limpeza que um dia ofereceu alguns brownies a uma menina esquecida numa cela. Compaixão é a capacidade de entender e se conectar com o sofrimento de outra pessoa e promover algo em seu favor. Por menor seja o gesto, pode retirar alguém da escuridão para a descoberta de uma réstia de luz, uma esperança. Do livro dos Espíritos, da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Pergunta de número 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Mensagens de paz.